Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje você irá aprender os 4 pilares que irão tirar você e o seu currículo da invisibilidade do mercado de trabalho. E aqui ajudamos você, profissional 40 a mais, a voltar para o mercado de trabalho em até 30 dias. Meu nome é Alexander Reis, consultor empresarial especialista em recolocação profissional para profissionais 40 a mais. Eu sou Cláudio Lopes, especialista em tecnologia há mais de 20 anos e aqui eu vou ajudar você a ficar atualizado com relação a várias tecnologias como inteligência artificial, como ferramentas de produtividade e acelerar a sua capacitação e volta ao mercado de trabalho. Agora a gente vai falar dos 4 principais pilares que sustentam esse nosso programa de ajuda a você profissional 40 a mais. O primeiro pilar é a reestruturação e atualização do seu currículo, para que as ferramentas que fazem a parte de seleção e recrutamento possam identificar e enxergar você. E o segundo pilar é sua atualização técnica e conhecimento de ferramentas como inteligência artificial, ferramentas de produtividade e todo o processo de tecnologia que envolve esse processo seletivo e a sua tão sonhada vaga de emprego. O terceiro pilar é o posicionamento e o seu branding pessoal, ou seja, qual o rastro digital que você deixa quando o recrutador busca informações sobre você na internet. E o quarto pilar envolve comportamento e comunicação pessoal, que são fundamentais naquela fase final de entrevista que vai destacar você e te trazer para o seu novo emprego. Um dos principais fatores que fazem com que candidatos percam a oportunidade de saírem da invisibilidade é um currículo desatualizado. Porque um currículo onde certas ferramentas que fazem a mineração, que a gente chama, a busca por candidatos, acaba que ela não consegue encontrar o teu currículo na internet justamente porque você não estruturou de uma forma atualizada. Essa tecnologia se chama ATS, em inglês é Applicant Tracking System, ou no português, Sistema de Rastreamento de Candidatos. Isso é um algoritmo que roda automático e facilita a vida do recrutador, porque para uma vaga pode ter centenas, milhares de currículos, e esse algoritmo vai fazer uma leitura do seu currículo, buscando palavras que estejam alinhadas com o que a vaga está buscando. Então, se o teu currículo não está preparado para isso, ele vai dançar. Então, se o seu currículo estiver bem estruturado, de forma que essas inteligências artificiais de recrutamento e seleção enxerguem você, vai ficar mais fácil você descolar da sua concorrência, uma vez que você sai da invisibilidade e se torna interessante para aquela vaga de emprego. Ou seja, o match entre o teu currículo e a oportunidade que se encontra. Qual é a falha da maioria dos profissionais 40 a mais? Eles carregam muita experiência, assim como você, e isso acaba com que você gere muita informação. Imagina bem, um currículo que tenha 6, 7, 8 páginas não esteja estruturado com palavras-chave adequadas para que na hora da busca do algoritmo, da ferramenta de recrutamento e seleção, ela acaba que ela não localiza as principais informações que vão trazer você para participar de uma peneira de uma entrevista. E o que não se deve fazer? Exagerar, inventar coisa, um currículo muito longo que parece um livro com várias páginas. Tudo isso vai deixar você mais distante e talvez de fora da próxima fase. E por que esses pequenos ajustes, mas extremamente estratégicos, são importantes? Eles potencializam e aumentam a sua oportunidade de ser recrutado para uma entrevista. E uma coisa que é muito comum na hora que a gente está aplicando para a vaga de emprego é pensar que, uma vez que a gente conheça, será que esse sistema automático ele vai ser justo comigo? Ele vai avaliar realmente o que eu tenho de potencial? Será que eu preciso falar tudo de mim? Eu preciso botar em detalhes, estender muito? Será que a falta de números ou provas da minha experiência vão fazer alguma diferença nessa fase? Então, o ATS, ele é justo,
ele vai justamente automatizar um grande trabalho do recrutador. Então, para ele, isso é muito bom. Se você souber das melhores práticas, você com certeza vai passar para a próxima fase. Sobre o conteúdo do currículo. Currículo vai vender você, vai levar a sua informação até o recrutador. Então, escolher a informação de forma inteligente, de forma estratégica, vai fazer toda a diferença. E aqui você vai aprender isso. E sobre provas, suas experiências do passado, tudo que você conseguir quantificar, colocar como indicadores para que o recrutador consiga perceber o seu valor, vai ser fundamental. Um dos erros mais comuns que a grande maioria costuma repetir é fazer textos longos, contar histórias e criar uma série de informações que são desnecessárias. Outro ponto principal, a falta de palavras-chave. Vamos lembrar de uma forma assim, muito simples, fazer uma analogia aqui. Antigamente, quando a gente fazia buscas no Instagram, a gente colocava as hashtags, tanto quem publicava uma informação, tanto como aquele que fazia a busca para poder buscar, né, Cláudio? E aí o que acontece? Ainda assim, nos dias de hoje, essas palavras-chave, da mesma forma quando você vai no Google e vai fazer uma pesquisa, você vai por uma palavra bem específica. O recrutador, com essas ferramentas, que tem essa inteligência artificial, ele vai buscar as palavras que são relevantes e congruentes com a vaga que está disponível. E um ponto que é primordial, a grande maioria cria currículos genéricos. Um currículo para vários tipos de vagas, para vários tipos de empresa, para vários tipos de oportunidade. E acaba que ela se torna irrelevante muitas vezes porque ela fez um padrão único para vagas muito específicas. Então, de uma forma resumida, tenha palavras-chave no seu currículo, seja objetivo, sendo muito sucinto com as palavras e pontos e termos com que você vai apresentar e coloque simplesmente aquilo que é relevante para a vaga de emprego. Resumindo, prepara um currículo para cada vaga. Isso é super positivo, vai funcionar. Como dever de casa, de forma prática, que já vai diferenciar o que você fazia para o que você faz nessa nova fase. Primeiro, pegue 10 palavras-chave, como se fossem essas hashtags que nós falamos anteriormente, e espalhe elas estrategicamente no seu currículo. E segundo, saiba fazer um resumo em que você consiga, de uma forma muito pragmática, muito objetiva e assertiva, colocar as informações que aquela empresa está buscando. Ou seja, não estamos falando para que você invente informação, mas que você extraia de toda a tua experiência as informações que têm relevância, como nós falamos, com aquela oportunidade que a empresa está oferecendo. E o que vai te ajudar nisso? Vamos no LinkedIn, você pesquisa uma vaga que você tem interesse, dá uma olhada na descrição dessa vaga, no que ela pede, e tenta identificar 10 palavras. E veja se teu currículo está de acordo com essas palavras. Se não tiver, tenta ajustar o seu currículo. Mais para frente, eu vou te ensinar como usar a inteligência artificial para você poder ter o melhor resultado nesse caminho. Mas por enquanto, faz esse exercício. O segundo ponto que é primordial para você, que é a questão do posicionamento estratégico da sua marca. Mas Alex, o que é a minha marca? A sua marca é exatamente o rastro digital que você constrói. Ou seja, como estão as suas redes sociais? Como está a estrutura do seu LinkedIn? Você gera artigos que geram benefícios para outras pessoas? Que demonstra a sua autoridade, o seu conhecimento e a tua experiência em relação à sua área de atuação? Ou, na verdade, você não tem nada? Ou você nem LinkedIn tem? Isso é um ponto primordial, que é conseguir exatamente fazer um posicionamento estratégico da sua marca pessoal, que é o que nós chamamos de branding. Então que fique claro aqui, depois de você passar pela primeira fase, que é superar o filtro ATS, você vai chegar no recrutador, e daí ele vai pesquisar sobre você. A primeira ferramenta e a mais comum no mercado corporativo é o LinkedIn, mas usar também outras ferramentas vai te ajudar um pouquinho mais e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Por enquanto, mesmo que você não tenha LinkedIn, não fica preocupado. A gente vai ensinar vocês a criar e a gente vai ensinar vocês a personalizar para que você seja um profissional de destaque.
Entenda bem um ponto que é primordial. Não se trata de você se tornar um influencer, você ficar gravando aleatoriamente conteúdo, não é nada disso. É você se tornar uma pessoa relevante na sua área de atuação. É você criar artigos não por criar, mas sim de forma que você consiga contribuir e, como nós dissemos, gerar o teu conhecimento em forma de autoridade para que as pessoas consigam usufruir, aprender e se utilizar daquilo que você está apresentando. Muitas vezes, alguns artigos que você gera de informação vão permitir que outras pessoas mudem a sua forma de trabalhar, sua forma de entender, sua forma de ajustar, se tornando mais produtivas, mais assertivas, e isso vai fazer a diferença porque você passa a se tornar uma referência positiva para aquelas pessoas. Isso aí pode até parecer complicado, mas a gente vai facilitar para vocês através do uso de certas ferramentas, como, de novo, a inteligência artificial. Com poucos movimentos, você, sem precisar alterar muito a rotina ou o seu jeito de ser, você vai conseguir mais destaque. Isso é garantido. E quando você faz isso, o que acontece? Você diminui a sua dependência de outras indicações. Se fosse indicação um único caminho, as pessoas que não conhecem alguém em certos locais que estão oferecendo uma vaga de emprego não teriam a menor oportunidade. E quando você se torna relevante, gerando uma contribuição com o seu conteúdo e as suas informações, você aumenta a sua curva de oportunidade e de visibilidade. Realmente, tem algumas pessoas que acham que só por indicação se consegue emprego. Não é verdade. Você fazendo um trabalho como esse que a gente está iniciando aqui, que vai ajudar vocês vão conseguir e vão ver a diferença. Aí vem uma crença que a maioria das pessoas criam. Mas eu tenho vergonha e eu não vou conseguir me expor. Veja bem uma coisa, não estamos falando para você que o LinkedIn, por exemplo, ele é a mesma vitrine que o Instagram. O Instagram, ele se dá muito bem através de um Reels, através de fotos, através dos stories. Apesar de nós, hoje em dia, pelo próprio LinkedIn, ele ter se adaptado comercialmente para que ele consiga trazer vídeos. Mas não significa que você tenha que se expor. O nosso objetivo aqui não é fazer com que você, que se sinta ou mais tímido, ou seja uma pessoa mais reservada, tenha que ficar gravando vídeos de forma aleatória. Não é isso. O que nós propomos a você é que aumente a sua visibilidade. E é um processo simples, semelhante a uma rede social. Só que a gente vai falar de trabalho. A gente vai falar de curiosidades que você identificou numa pesquisa A, B ou C, de assuntos que sejam interesse seu e como é que você, de repente, pode mostrar que conhece. A gente tem certeza que você vai conseguir fazer de acordo com o que você já tem na sua cabeça. É só entender como funciona a ferramenta e o método. E aí o profissional que ele tem muitos anos de empresa ou ele ficou um período sem buscar uma recolocação profissional, ele acha que ele já está ultrapassado pelas novas gerações, ou na verdade ele acredita que ele não vai conseguir atender a um recrutador. Na verdade, o mercado hoje está buscando um ponto de equilíbrio entre os jovens que têm o conhecimento da tecnologia com a experiência das gerações que têm maior conhecimento sobre gestão de pessoas, sobre gestão, muitas vezes, de rotinas de trabalho em que os jovens ainda precisam desenvolver. Então, entenda, esse processo em que você vai trazer para o mercado de trabalho, através dessas suas informações, nada mais é do que apresentar de forma estratégica uma narrativa com tudo aquilo que você vivenciou como forma de soluções. E o mercado de trabalho hoje é fato, tem pesquisa para provar isso. O profissional com experiência, ele está se destacando. Então, imagina você conseguir fazer esse upgrade de conhecimento, conhecer novas tecnologias e juntar com a tua experiência, com a tua estabilidade emocional. Isso vai ser praticamente um superpoder no mercado de trabalho. E vocês vão ver isso acontecer. E aí, para encerrar esse pilar, a gente vai passar um dever de casa, que é pegar o seu LinkedIn e reestruturar a fase inicial do sobre você. Se você não tiver LinkedIn, pensa como se fosse um currículo, onde a primeira parte dele é descrever o profissional que você é. Tenta escrever alguma coisa. E
Bota aqui no comentário para a gente poder analisar e responder vocês. A gente vai responder tudo. E agora vamos para a parte técnica. Ninguém vai precisar ser especialista, mas a gente vai falar de atualização técnica e principalmente de novas ferramentas. A inteligência artificial é sua maior aliada, é o assistente perfeito, e eu vou te mostrar isso aí. Com ela e com certas ferramentas que o mercado usa e pede, você vai se destacar. Mesmo que você tenha alguma dificuldade, não tem problema. A gente vai acompanhar vocês, isso é certo. Então, usa bastante aqui nosso canal de comunicação, mensagem, que a gente vai responder vocês. Mas eu tenho certeza que uma coisa que eu vou ensinar aqui vai ser um grande diferencial. E o nome dele é Power BI. É uma ferramenta fantástica e gratuita para você poder fazer carga de dados, tabela de qualquer tipo, dado de qualquer origem e criar uma base de informações onde você vai poder fazer dashboards ou painéis, onde você separa indicadores, lança esses indicadores na linha do tempo, criando gráficos em barra, gráficos em linha, e estrutura isso para poder gerar respostas inteligentes para perguntas fundamentais. Qualquer trabalho de alto nível hoje, você vai se destacar com esse conhecimento. Além disso, a inteligência artificial, ela participa de todas essas etapas. Ela vai ser uma grande aliada. Imagina como se você tivesse um super estagiário, super esforçado, mas sempre vai precisar da tua revisão. E todos esses passos, vocês podem ter certeza que a gente vai pegar na mão e vai ensinar vocês. Agora, ninguém aqui vai ser exigido virar um especialista. É óbvio que quanto mais curiosidade, quanto mais vontade de aprender, vai fazer diferença na sua carreira. Mas, para poder se destacar inicialmente e estar competindo com a galera mais jovem, um pequeno upgrade de conhecimento vai fazer uma grande diferença na carreira de vocês. E o que é importante nesse processo, para ficar bem claro? Você, diante de um entrevistador, você vai ser questionado sobre tecnologia. Será que você está pronto para falar dela? De novo, de repente, falar ali de um processo comum, com Word, com Excel, não é tanto desafio para você. Agora, com certeza, se você mostrar conhecimento na hora que te for perguntado se você conhece inteligência artificial, você vai se destacar. Se você falar que você tem conhecimento em análise de dados com ferramenta como o Power BI, por exemplo, você vai se destacar. E isso tudo vai te deixar muito mais à vontade para o que vai vir aí nessa entrevista. Vai fazer ou não vai fazer uma grande diferença para profissionais que vão estar competindo com você, que na hora que forem perguntados, e vai ficar ali, de repente, com alguma explicação vazia, que de repente vai deixar aquela dúvida no recrutador. Percebeu a força que tem você participar desse processo aqui? Apesar do jovem ele já ser nativo da tecnologia e dele já estar habituado com inteligências artificiais, com painéis digitais e com demais ferramentas, isso não significa que isso o faça diferenciado na hora de um recrutamento ou seleção para uma vaga de emprego. Muitas vezes, os recrutadores eles estão buscando pessoas experientes, mas não conseguem preencher aquela vaga que está disponível porque aquele entrevistado ele não se atualizou, como o Cláudio disse. Ele acabou que ele parou no tempo, criou uma série de crenças de incapacidade, eu não vou mais conseguir, eu já estou velho, esse negócio de inteligência artificial não é para mim. E alguns outros ainda dizem, não, inteligência artificial é só para se divertir, né, Cláudio? Não enxergam a amplitude que é, a qualidade que a inteligência artificial pode gerar no teu trabalho. Então hoje a gente está dizendo que a inteligência artificial é para aumentar a sua produtividade, para ajudar na sua assertividade e junto à sua experiência vai fazer com que a empresa que está te contratando consiga extrair da sua experiência e conhecimento com tecnologia bons resultados, aumentando a lucratividade, reduzindo prejuízos, reduzindo problemas que elas precisam resolver de processos, mas que você, com experiência e tecnologia, vai ajudar em campo, em prática, ali naquele ambiente que você vai ser contratado a resolver o problema. Isso aí, com muito mais agilidade e precisão, você vai fazer grande diferença e entregar valor para a empresa.
E aí, botando a mão na massa, na prática, vocês vão ficar naturalmente atualizados e prontos para qualquer tipo de desafio. Então, para terminar esse pilar, vamos combinar uma coisa? Tenta gravar um vídeo de 30 segundos falando sobre você, quem é você, o que você faz e como você pode ajudar numa nova vaga de emprego. Ok? Se quiser compartilhar com a gente, fica à vontade. A gente tem diversas formas aqui, sem seus comentários. Pode mandar e-mail, a gente vai deixar na descrição para que você fique à vontade de compartilhar com a gente, beleza? Um dos principais pontos na hora de uma entrevista é o fator Y da carreira do profissional. Normalmente, ele busca se apresentar falando de todas as suas competências técnicas e esquece das suas competências comportamentais, o seu diferencial emocional, quando, na verdade, a gente tem até uma frase meio de impacto, né? Contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Então, um dos pontos que você precisa ter muita atenção na hora em que você está de frente para o recrutador é saber como você se comporta, como você se expressa, se comunica em todos os pontos em que você está sendo avaliado. E esse é um dos pontos que você precisa realmente ter atenção para que no final você consiga virar a chave e ser contratado. E um dos pontos importantíssimos que é comum na nossa geração, 40 a mais, é o nosso potencial de liderança. Isso faz toda a diferença. Quando você se prepara para uma entrevista, você precisa ter consciência de construir uma narrativa, um pitching, onde a gente fala exatamente de forma bem resumida, sintética, todo o seu conhecimento de forma a agregar com aquela empresa que está recrutando você. Então entenda, criar uma narrativa, um storytelling, ou seja, uma história da sua carreira, do que você passou, das suas dificuldades, obstáculos, desafios e vitórias, faz toda a diferença na hora de você se expressar e transmitir essas informações. Lembra daquele exercício de 30 segundinhos do vídeo? É uma boa oportunidade de você treinar isso. E o que não é um comportamento estratégico? É você contar mentiras, contar histórias que você está tirando da sua cabeça e que depois isso pode ser avaliado de forma negativa, já que você não vai sustentar aquela história com você, o que você contou no momento em que você é contratado. Porque, lembre-se, é o período de experiência, aquele 30-60, 45-45, enfim, a forma com que a empresa te contratou, é que você vai ficar em observação sendo avaliado. Então você precisa ter congruência entre a história que você narrou para aquele recrutador e o que você está vivenciando junto àquela empresa. E por que comportar-se de forma estratégica é uma oportunidade? Por incrível que pareça, as pessoas não se preocupam da forma como elas se expressam, às vezes até do português, que por questões assim muito pequenas, elas acabam cometendo falhas que são avaliadas negativamente e elas são colocadas de lado, perdendo uma oportunidade já no momento em que ela está na porta da contratação. Então, não subestime a sua forma, a avaliação do seu recrutador, da sua forma de você se comportar, do que você está falando e como você está se expressando. Treinar é a essência de tudo. Aqui você vai ter essa possibilidade, além de conhecer um pouquinho mais, contar com a gente para estimular esse treinamento. O que nós ouvimos mais são profissionais com dificuldade de se expressar porque construíram a crença de timidez. Tudo bem se você for uma pessoa reservada, mas entenda, se isso prejudica você na hora de se comunicar, se expressar, expor uma ideia ou se relacionar com outros profissionais, será necessário sim você trabalhar isso para que você não prejudique a sua carreira. Então, que fique claro, timidez não impede ser claro na hora da entrevista. Treinamento vai te ajudar a ter um ótimo desempenho. A prática leva à perfeição. E mais do que tudo, estrutura é diferente de decoreba. Cuidado ao você falar demais. Isso pode causar uma interpretação de que você está inseguro. E não fale muitas informações que não estão sendo solicitadas.
Seja sucinto, seja objetivo, mas seja claro com as informações que você está passando para o recrutador. Para fechar o vídeo de hoje, o que nós precisamos que você compreenda? Lembre-se que do lado oposto está um recrutador cansado, muitas vezes pressionado, estressado para preencher uma vaga. E você, do lado oposto, está tendo somente a sua visão. Entenda que do outro lado da entrevista tem um ser humano e ele quer te ajudar de uma forma ética a que você preencha aquela vaga. Então, se coloque sempre na posição do recrutador. Entenda que existe uma empresa que precisa de resultado. Ela não está preocupada se você vai perguntar de salário, de benefício. Muito pelo contrário, esse não é o momento na entrevista de você ficar fazendo esse tipo de pergunta. Mas o que você pode contribuir para a empresa com as suas habilidades? Falando dessa forma, com franqueza, olhando nos olhos e demonstrando toda a sua experiência, certamente vai ser uma oportunidade que vai se abrir para você na entrevista. Muito bom. E se ficou até aqui, se você gostou desse conteúdo, escreve aqui embaixo, MAC40+, que a gente vai mandar um convite especial para você. Não deixa de curtir, porque isso dá uma força legal e ajuda a atingir mais gente. E óbvio que se você puder compartilhar, vai ser muito mais legal. Ok? Aquele abraço, fique com Deus.